Graça e paz para você, meu amado irmão e minha amada irmã em Cristo. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Bem-vindos ao meu canal Jesus e Eu, em nossa oração da manhã, hoje dia 6 de setembro. Precisamos orar por sabedoria e discernimento para os dias atuais. A palavra de Deus nos alerta sobre os últimos tempos e a segunda carta de Pedro nos dá um retrato preciso do que veríamos. Em 2 Pedro 2,14, o apóstolo descreve aqueles que um dia conheceram o caminho da verdade, mas se desviaram, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Ele continua dizendo que eles se apartaram do reto caminho, seguindo o exemplo de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Pedro ainda nos diz que Deus usa até mesmo um animal para mostrar a insensatez desses que se desviaram. Meus irmãos, isso está falando de crentes que se desviaram e apostataram. Você conhece alguém que abandonou a fé? Se afastou da igreja? É uma triste realidade, mas tem acontecido em muitas igrejas. Voltando para a palavra, Pedro vai nos mostrando as características desses tempos finais, e elas são exatamente as características do tempo que nós vivemos hoje. No capítulo 3, antes de orarmos, eu quero ler com você a partir do versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essas pessoas deliberadamente se esquecem de que o mundo antigo foi afogado pelas águas no dilúvio. Elas zombam da promessa da volta de Jesus. Você já deve ter sido ridicularizado por crer que Jesus vai voltar. Os últimos dias serão marcados por aqueles que dão risada dos que creem e esperam a volta de Cristo. Nós somos salvos pela graça, meus irmãos. Nós não merecemos a salvação, mas uma vez que somos salvos, o Espírito Santo habita dentro de nós. E quando o Espírito Santo habita em nós e cometemos pecado, porque somos pecadores, ficamos tristes. Você pode se perguntar: eu pequei e estou com medo de perder a salvação. Eu quero te dizer, se você tem esse temor, é porque o Espírito Santo ainda está dentro de você. O remédio é: se arrependa, confesse e volte para o Senhor com um coração contrito e disposto a não pecar de novo, a não errar de novo. Mas estamos vivendo dias difíceis. Esta não é uma oração de lamento, mas uma oração de alerta para os últimos dias. E eu quero fazer uma oração de arrependimento com você. Vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pedir que Ele ilumine os nossos olhos para enxergarmos o que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos levar os nossos olhos para o céu e clamar a Deus pela vida do seu Filho Jesus. E também devemos nos santificar e nos preparar para a vinda dEle. Porque Jesus, quando vier, Ele levará uma igreja santificada, não pessoas que dizem crer, mas que vivem como esses ímpios, entregando suas vidas ao pecado, à licenciosidade e, acima de tudo, não se importando com a palavra de Deus. Diante dessa partilha, vamos orar, meus irmãos, com temor e tremor em nosso coração. Oremos. Senhor Deus, em primeiro lugar, queremos nos aproximar de Ti e pedir perdão. Perdão porque vivemos numa sociedade que está se entregando ao pecado, cada vez mais parecida com a sociedade do tempo da Tua vinda. Perdão porque muitas vezes dentro da própria igreja as pessoas estão atraindo todos os pecados, a imoralidade. A igreja, por medo, está confundindo a Tua graça com a Tua justiça. O Senhor é um Deus de graça, mas também é um Deus de justiça.
Senhor, eu te peço, tem misericórdia, Espírito Santo, fala conosco, dá-nos um espírito de temor, um temor pelo Senhor. Quando pecamos, que o teu Espírito Santo nos fale, para que tenhamos um arrependimento genuíno. Eu sei que jamais mereceremos a salvação, mas o Senhor olhou para o coração de Davi e viu o arrependimento. O Senhor amou o coração de Davi, mas rejeitou a Saul, porque ele, em vez de se arrepender, justificava seus pecados e estava preocupado com sua reputação e não com a tua vontade. Nós estamos aqui rasgando nossos corações dizendo: Senhor, prepara a tua igreja. Derrama um avivamento que comece com o espírito de temor a Deus, de arrependimento e de santificação. Que não haja adultério nas famílias, que não haja fornicação entre jovens, que haja temor a Deus. Que cada versículo da palavra que lemos tenhamos um desejo genuíno de absorvê-la, sabendo que a palavra é a lei de Deus. Eu te peço, Senhor, que haja no nosso coração o mesmo sentimento que havia no coração de Noé, quando ele pregou a graça e a salvação durante anos. Enquanto construía a arca, as pessoas rejeitaram. Que tenhamos o mesmo sentimento que houve no coração de Deus, que se angustiava ao ver o que estava acontecendo ao seu redor. Peço que venha sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos um espírito de temor e de arrependimento, porque toda vez que o Senhor vem, Ele espera que seu povo mude de mentalidade e de visão. João Batista clamou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu estou aqui como João Batista dizendo ao teu povo e à tua igreja: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Eu te peço, Senhor, que haja no coração de cada um de nós, a começar por mim, um desejo como de crianças recém-nascidas, por um verdadeiro alimento espiritual. Tira de nós toda a rebeldia. Senhor, tem misericórdia. O Espírito Santo ouve a oração e o clamor do teu povo, há pastores e igrejas chorando em todo o Brasil. Por isso te pedimos, tem misericórdia, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor sabe proteger aqueles que andam de acordo com a tua vontade. Então protege-nos debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo do selo do Espírito Santo. Protege-nos na verdade. Abre os nossos olhos para que enxerguemos a verdade. Tira a venda dos olhos do teu povo para que vejam o que está acontecendo. Jesus disse que nos dias da sua vinda, as pessoas estariam como nos dias de Noé e Ló, casando-se, dando-se em casamento sem se preocupar. E de repente veio o juízo. Sabemos que a tua vinda pegará muita gente de surpresa, mas que esta oração possa chegar aos 4 cantos da terra e gerar o arrependimento necessário para que a igreja esteja preparada para a tua vinda. Perdoa-nos pela letargia, por corrermos atrás somente daquilo que é perecível. Eu te agradeço pela oportunidade que me dás de compartilhar esta palavra com meus irmãos e te peço que ela viaje e chegue aos corações deles. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Esta é uma palavra de grande alerta. Por favor, compartilhem-na para que a igreja abra os olhos e acorde do seu sono letárgico. Acorde do seu sono de tranquilidade em tempos tão difíceis. É tempo de preparação, de olharmos para dentro de nós e de nos arrependermos. E não esqueça, se inscreva, curta e ative o sino para não perder os nossos momentos de oração aqui no canal. E logo mais, às 21 horas, teremos mais um momento de fortalecimento espiritual. Deus te abençoe poderosamente.